Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, Zélia. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, com o objetivo de transmitir. Nós estamos aqui, gente, no NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, em Bi, na cidade de Bilubiene, com a nossa querida Carlinha, que está em Pernambuco, e graças à TV Espírita Nosso Lar, em parceria com Orson Peter Carrara de São Paulo, isso está sendo possível. É uma benção mesmo, né, Carlinha? Já pensou você vir aqui para a Suíça, nesse calor de 30 graus, trazendo jaca para Zélia, né não? Pamonha. Só sendo virtualmente, viu? Não é, fica mais assim. Então aí eu fico sem o gostinho da jaca e nem da pamonha. Então sejam todos muito bem-vindos, recebam esse abraço carinhoso da Casa do Caminho. É a primeira vez, e com certeza não será a última, que Carlinha vai estar aqui conosco. E que cada um que se encontra nos seus lares receba esse abraço fraterno, carinhoso, e sinta essa vontade que nós temos de apenas de sermos instrumentos úteis na seara do Cristo. Então, Carlinha, você poderia se apresentar? Não, vamos esquecer, não. Gente, nós podemos também, vocês podem interagirem, fazendo perguntas que dentro das nossas possibilidades, não, Carlinha, a tua, né, Carlinha? A minha não. Com certeza. Será respondida, e quando não, vamos procurar fazer um outro evento, caso não ocorra. Então, seja bem-vinda, Carlinha. Você poderia se apresentar, por favor? Pois não. Quero muito agradecer o convite, viu, Zélia? Seu convite de nós estarmos aqui participando desse mini seminário. Meu nome é Carla Júlia Marcelino. Eu trabalho no Centro Espírita Manuel Quintão. Atualmente eu estou aposentada, mas no Centro Espírita eu trabalho na consulta desde os 18 anos de idade. Trabalho também na desobsessão e faço palestras espíritas já há muitos anos. Então, assim, eu tenho uma larga experiência na área mediúnica, tá certo? Minha formação acadêmica é de assistente social, com pós-graduação em psicologia social e psicologia organizacional. Pois é, Carlinha, até lá no cartaz eu coloquei psicóloga, mas foi mal, viu, Carlinha? Da próxima vez vai sair melhor. Então tá, minha linda, bem-vinda mais uma vez, muito obrigada por ter recebido ter aceito tão rapidamente e com tanto carinho do NEC Bilubiene. Então, receba um pedacinho de queijo suíço, tá? Beijo, muito obrigada. Beijo, querida. Então, vamos começar, não é? O nosso tema é um tema que vai falar sobre emoções, né? Equilíbrio das emoções na visão espírita, não é? Esse tema é um tema extremamente atual, independentemente de nós estarmos ou não enfrentando situações de pandemia, não é? Então, nós vamos enfocar neste mini seminário os seguintes tópicos: o que são emoções, o que são os sentimentos, como se manifesta o descontrole das emoções, o que são transtornos mentais, o que é a síndrome do pensamento acelerado, como se manifesta a autoobsessão, o que é inteligência emocional e como se dá o controle emocional. Então, emoção, ela é uma sensação física e emocional que ela é provocada normalmente por um estímulo. E esse estímulo, ele vem do mundo externo que nos afeta internamente. Isso pode se dar através de um sentimento ou acontecimento. As emoções, elas existem para garantir a nossa sobrevivência. Então, as emoções, elas estão relacionadas aos mecanismos do corpo físico. Então, todo ser humano é movido por emoções. Nós somos seres emocionais. Então, quanto maior a nossa capacidade de gerir as nossas emoções, mais próximos ficamos do equilíbrio
emocional. Então, as nossas emoções, elas são frutos de quê? Das nossas experiências, da nossa bagagem de experiências que determina a forma como nós iremos agir e viver novas experiências. Então, essas emoções, elas estão interrelacionadas à nossa visão de mundo, às nossas crenças. Como é que essas crenças são formadas ao longo da nossa vida? A nossa forma de agir, de interagir, de se relacionar, como nós nos comportamos, se nós agimos ou nós reagimos. Então, existe uma questão muito interessante em relação às emoções, que normalmente nós dizemos assim: eu não tenho controle das minhas emoções. Então, nós vamos abordar esse tema na tarde de hoje. Joana de Ângeles, esse guia espiritual maravilhoso de Divaldo Pereira Franco, médium, ela nos diz o seguinte sobre a questão do controle emocional. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Ou seja, quantas vezes nós nos descontrolamos emocionalmente? E nós temos, na verdade, 5 emoções básicas que direcionam a nossa vida. Quais são essas 5 emoções básicas? Tristeza, medo, raiva, alegria e afeto. Todos nós sentimos essas emoções, independentemente de nós queremos ou não. Então, essas 5 emoções básicas, elas desencadeiam outras emoções. Mas nem sempre nós temos consciência dessas emoções, embora nós sentimos. Então, há de se perguntar, essa emoção é verdadeira, ela é correta? A questão não é perguntar se a emoção é verdadeira, é correta ou não. Porque a emoção, ela é sentida. A questão é você saber o que você vai fazer com a emoção que você sente. Porque você é capaz de sentir medo durante a vida inteira, em alguns momentos da sua vida. Você é capaz de sentir raiva em alguns momentos da sua vida. Você é capaz de sentir tristeza em alguns momentos da sua vida. Nós temos esta capacidade de sentir medo, tristeza, raiva, alegria e afeto. Agora, como nós vamos fazer com essas emoções? O que é que você acha, Zélia? Como nós vamos fazer com essas emoções no momento de raiva? Como é que nós podemos fazer com essas emoções? Quando eu percebo que eu estou sentindo a emoção da raiva, ela está dentro de mim. E eu preciso percebê-la, em primeiro lugar. Porque muitas vezes nós não percebemos nossas emoções. Nós apenas sentimos, mas não percebemos. Não é assim? Nós temos a capacidade de sentir essas emoções. Vocês concordam? Vão sinalizando aí, o que vocês acham? Nós sentimos essas emoções. Agora, como nós expressamos é a grande diferença, é o grande diferencial. Tá certo? Ou seja, eu não consigo controlar, estou dizendo aqui, Josiana Fernandes,
Não consigo controlar. É verdade, José Fernandes. Não é fácil controlar uma emoção. Por que não é fácil? Primeiro, porque a emoção nos impacta. Quanto mais a emoção nos impacta, mais nos tira do trilho, mais nos tira do controle. Então, nem sempre é possível nós exercermos total controle sobre nossas emoções. Quando se fala da questão do controle emocional, se fala o seguinte: primeiro, perceba a existência da sua emoção. Perceba que você está sentindo essa emoção. Quando você percebe que está sentindo a sua emoção, você já está fazendo a leitura racional desta emoção. E aí, quando o Chico Xavier nos entra com o seguinte raciocínio: que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo da vida. Então, primeiro perceba a sua emoção. Ao perceber esta emoção, você agora vai fazer a seguinte escolha: o que eu vou fazer com a minha emoção sentida? Veja que nós temos o livre-arbítrio o tempo todo. Estou com raiva nesse momento. Estou sentindo a raiva neste momento. O que eu vou fazer com esta emoção? Quando a gente diz que existe uma diferença entre emoção e sentimento, e é verdade, existe. Por quê? Porque os sentimentos são as interpretações racionais das emoções sentidas. Uma vez que eu estou sentindo a raiva, eu estou sentindo a raiva, tá certo? Eu estou sentindo a raiva. Mas quando eu paro para refletir sobre esta emoção que eu estou sentindo, que é a raiva, e o que eu vou fazer com esta emoção, a emoção se transforma em sentimento. E agora eu tenho o grande poder, a grande liberdade de escolher como eu vou expressar a raiva. O que eu vou fazer desta raiva? O que eu vou fazer deste sentimento que eu estou sentindo, que é a raiva? E aí entra o componente do controle emocional. Eu quero que a raiva me domine. Se eu estiver dominada pela raiva, o que eu sou capaz de fazer? Nós somos capazes de cometer as piores arbitrariedades em nome de uma emoção intensa, de um sentimento intenso em descontrole. Quando o Chico Xavier nos fala que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo do caminho, quer dizer, eu sou o piloto do meu avião. Eu vou pilotar o meu avião. Eu vou pilotar as minhas emoções e sentimentos. Eu não vou permitir que minhas emoções e sentimentos me dominem ao ponto de eu perder completamente o meu controle emocional. Quando Joana de Ângeles nos fala que mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Meus queridos, minhas queridas, nós temos 5 poderes, aliás, 4 poderes pessoais. O poder do pensar, o poder do sentir, o poder do falar e o poder do agir. O que eu estou fazendo com esses 4 poderes pessoais?
A capacidade de sentir todos nós temos. A capacidade de pensar todos nós pensamos. Vocês sabiam que nós emitimos entre 50 a 70 mil pensamentos por dia? E que desse montante de pensamentos que nós emitimos, apenas 8% diz respeito a situações concretas. Alguém está dizendo aqui, problema que causa danos à família, o descontrole emocional, depois fico dias, me arrependo em tristeza e ansiedade. É verdade. Nós temos o poder da fala. Minha fala pode ser construtiva ou destrutiva. Como eu posso utilizar melhor este poder da fala? Primeiro, não deixar me dominar pela emoção. Porque existem emoções que podem me gerar desequilíbrio. E uma coisa interessante que eu gostaria de dizer a vocês, que é muito interessante o que eu vou falar agora, é que a emoção em si, ela não é nem positiva nem negativa. O problema não é a emoção, é a intensidade da emoção. É a frequência da emoção. Por exemplo, a emoção do medo, a emoção da raiva, a emoção da tristeza, todas essas emoções são necessárias para nossa sobrevivência enquanto mecanismo de defesa. Elas existem para garantir a nossa sobrevivência. Então, o medo nos prepara para o mecanismo de enfrentamento ou de fuga. A raiva, a emoção da raiva, nos prepara para enfrentar situações de perigo. E a tristeza nos prepara para enfrentar situações em que nós não deveremos recapitular novamente, não reincidir novamente. Então, todas as emoções que nós somos capazes de sentir, elas são fundamentais na nossa vida. O problema é a intensidade. Porque a raiva em excesso pode nos matar. Mentalize a tristeza durante um certo período de tempo, você vai ter problemas nos rins. Então, determinadas emoções se alojam no nosso corpo, nos órgãos do nosso corpo material físico, que dirá perispiritual. Então, quando a nossa emoção ela está direcionada ao bem e à evolução moral, o pensamento torna-se edificante e concorre para a ampliação do sentimento nobre. O inverso também ocorre. Porquanto o direcionamento negativo, as suspeitas que se acolhem, a hostilidade gratuita que se desenvolve, contribuem para que o indivíduo permaneça armado, porque sempre se considera desamado. Então, mediante o cultivo das emoções positivas, aclara-se a percepção da verdade, das atitudes gentis, dos sentimentos solidários, enquanto que a constância das emoções prejudiciais faculta a distorção da ótica em torno dos acontecimentos, gerando sempre mau humor, indisposição e malquerença. Quem nos diz isso é Joana de Ângeles, uma mensagem belíssima que foi ditada lá em 2009, publicada na revista O Reformador, através do médium Divaldo Pereira Franco. E agora eu vou mencionar para vocês uma coisa muito importante. Vocês sabiam que nós nos habituamos a mentalizar pensamentos negativos, doentios e pessimistas? Isso pode se tornar um hábito, um mau hábito? O que é o hábito? O hábito é tudo aquilo que você faz repetidamente. E também o que você pensa repetidamente. Então, o hábito é um comportamento aprendido, bom ou ruim, que nós mantemos de forma automática,
sem pensar nele. Por exemplo, quando eu estabeleço diálogos mentais comigo mesma, e esses diálogos são diálogos negativos, doentios, pessimistas, diálogos de tristeza, de desânimo, de preguiça, de ociosidade. Isso se torna um hábito, porque eu repito, eu reincido. O que é o hábito? O hábito tem alguns componentes que nós vamos citar agora. É o componente do comportamento repetitivo, o gatilho, a recompensa e o desejo. São 4 componentes do hábito. Vou repetir para vocês, porque eu achei isso tudo muito importante para o nosso entendimento. Nós temos hábitos que nós fazemos todos os dias e não nos apercebemos. Então, o hábito tem os componentes do comportamento repetitivo, o gatilho, recompensa e o desejo. Quando nós repetimos determinadas atitudes, determinadas ações, a repetição dessas ações e desses comportamentos e dessas atitudes se transformam em hábitos. Por quê? Porque o nosso cérebro registra essa repetição rotineira e diária como sendo extremamente agradável e necessária para a nossa sobrevivência. Eu não estou repetindo todos os dias, várias vezes? Então, o que é que eu estou fazendo diariamente, várias vezes no dia, que está se transformando no hábito? Quais são os meus hábitos? E por que o hábito se instala? Porque ele me gera algum tipo de recompensa. Se esse hábito me gera algum tipo de recompensa, me gera algum tipo de prazer. Ou seja, um hábito não se instala sem prazer, sem satisfação e bem-estar. Então, ele se instala porque existe o gatilho. E esse gatilho é o estímulo que faz com que nós tenhamos vontade de repetir novamente aquela mesma ação. Vou dar um exemplo para clarear melhor a nossa compreensão sobre o que nós estamos a falar. Imagine uma pessoa que tem o hábito de tomar Coca-Cola todos os dias. Como se instalou o hábito? Ela tomou a primeira vez, sentiu prazer, gostou do sabor da Coca-Cola, gerou recompensa, depois voltou a beber novamente a Coca-Cola, e isso se transformou numa rotina incorporada no seu dia a dia. De tanto repetir, a questão de beber a Coca-Cola se transformou num hábito. E o seu cérebro registrou esse hábito como sendo necessário para a sua sobrevivência. Com isso, nós compreendemos que há bons hábitos e maus hábitos. Um fumante, ele consegue se tornar um fumante porque ele fuma o primeiro cigarro, volta a fumar o segundo cigarro, fuma o terceiro, gosta do sabor, do prazer que ele sente, gera a recompensa, vem a lembrança do cigarro, surge o gatilho, que é o estímulo, ele repete novamente a questão de fumar um cigarro, e aquilo se transforma no hábito. Então, os hábitos fazem parte da nossa vida. Assim como posso também me tornar uma pessoa que me habituei a ter pensamentos e emoções e sentimentos que são extremamente desequilibrantes ao longo da minha vida. Minha memória, minha lembrança está voltada para o meu passado e não o presente atual.
E isso faz com que eu me torne uma candidata a uma pessoa depressiva. Porque a depressão nada mais é do que o excesso do passado, o sentimento de perda, diante de experiências, situações, acontecimentos que eu tenha vivenciado num passado remoto. Vão sinalizando aí, por favor, o que vocês estão achando da nossa live, porque esse tema de emoções é um tema muito instigante, ok, pessoal? Então, no descontrole das nossas emoções, nós vamos citar agora, e vocês vão ver o quanto que isso é interessante, que a gente vai mencionar para vocês. Quais são as características do descontrole das emoções? Talvez a gente se enquadre em algumas dessas características. Primeira característica, incapacidade de controlar as próprias emoções. Isso nos classifica no descontrole das emoções, incapacidade de controlar as emoções, de frear essas emoções. Segunda característica, se sentir estressado. Então, quando nós estamos sob o efeito do estresse, não conseguimos ter controle algum sobre as nossas emoções. Uma pessoa altamente estressada, sob efeito do estresse, não consegue controlar suas emoções. Uma pessoa extremamente impactada, sob fortes emoções, não consegue exercer controle sobre suas emoções. Uma pessoa que esteja com muita fome não consegue exercer controle sobre as emoções. Ou seja, alguém está dizendo assim, me julgam muito pelos erros do passado, pelos familiares, contudo também apoiam reequilíbrio por parte da irmã que é espírita por 6 anos. Veja, quem não errou, não é, Josiane? Quem não errou, todos nós erramos. Aliás, nós erramos todos os dias. E muitas vezes, várias vezes no dia. Por isso que nós não temos a condição de julgar a quem quer que seja. Os espíritos mais evoluídos são os que menos julgam, porque sabem a dificuldade, o grau de dificuldade de cada ser humano. Não é assim? Então, bom ânimo, viu, Josiane? Bom ânimo, porque isso faz parte da nossa condição de sermos humanos, não é? Então, outra condição, outra característica do descontrole das emoções, não conseguir ter empatia pelos outros. Uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela não sente a dor do outro. Ela não consegue nem sentir sensibilidade, ela não consegue ser sensível em relação às demais pessoas, porque ela está apenas centralizada nela própria. Ela não enxerga outras pessoas ao redor dela. Consequentemente, ela não enxerga o sofrimento de quem quer que seja, que esteja ao seu lado. É uma característica do descontrole das emoções. Quarta característica, guardar ressentimentos. Veja, guardar ressentimentos significa que você está nocauteando sua saúde mental. Nós merecemos isso? O que vocês acham? Claro que não. Ninguém merece guardar mágoas, ressentimentos. Alguém está dizendo assim, quem não consegue sentir empatia pelo outro tem algum distúrbio, tem descontrole das emoções. Em graus maiores, a falta de empatia pelo outro pode ser sinal de transtorno mental, sim. Tem quadros de transtornos mentais que uma das características é a ausência de empatia, tá certo? Então, quem guarda ressentimento, boa tarde, viu, Cleusa? Quem guarda ressentimentos, quem guarda mágoas, quem guarda rancor, amargura, ela se revela no descontrole das emoções, tá certo? Então, esse quarto item, descontrole das emoções, que é guardar ressentimentos, é muito importante. Vamos para o quinto item,
Estou indo passo a passo, tá certo? Para vocês nos acompanharem. Não reconhecer seus próprios estímulos emocionais. Ou seja, uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela está desconectada dela própria, em profunda desconexão consigo mesma. Se ela está em desconexão com ela própria, ela não consegue reconhecer seus próprios estímulos emocionais. Ela não consegue reconhecer suas próprias emoções. Ela não enxerga o seu descontrole emocional. Ela tem dificuldade, muita dificuldade de admitir a intensidade das emoções que ela sente, porque ela não consegue fazer a autoleitura. Veja como é importante o processo do autoconhecimento, não é? Quem você é? Qual a história que você conta da sua história? Olha que pergunta, não é? Qual a história que você conta da sua história? Quem é você? Por que você sente o que você sente? Não é? Sexto item, ter medo de expressar emoções. Nós vivemos numa sociedade de tantos mecanismos de defesa, com tão pouca confiança, com tantos mecanismos de autodefesa em relação uns aos outros, que nós temos medo de expressar nossas emoções. Porque existe muito julgamento. Por que eu tenho medo de expressar minhas emoções? Porque eu tenho medo de ser julgada. Eu tenho medo que as pessoas me conheçam exatamente como eu sou. E ao me conhecerem como eu sou, não me aceitem. Então, quando eu tenho muito medo de expressar minhas emoções, eu tenho medo de me mostrar verdadeiramente como eu sou. De mostrar verdadeiramente a minha essência. E não ser aceita pelas demais pessoas. Alguém está dizendo assim, principalmente os espíritas, não gostam de demonstrar as nossas fraquezas. É verdade, não é? Todos nós temos fraquezas, até aquelas pessoas que falam em público, como eu, não é? Tudo que eu estou dizendo para vocês é para mim também, tá certo? Todos nós temos fraquezas, são muitas, não são poucas, não. Nós temos muitas fraquezas, né? Gilda está dizendo assim, sempre usamos máscaras. Pois é mecanismo de defesa, não é? Você tentar aparentar ser algo que você não é. Você tentar aparentar ter um equilíbrio que você não tem. Tentar aparentar ser uma pessoa virtuosa que você não é. Veja, ser espírita não é viver no mundo das aparências, é ser essência, não é? O que Kardec nos ensinava? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações, não é? Domar suas más inclinações. Isso quer dizer que nós temos muitas inclinações para serem domadas, não é verdade? Muitas, não são poucas, não é? Sétima situação, sétima característica do descontrole das emoções: culpar os outros pelos nossos sentimentos. O que vocês acham disso? Os outros merecem que nós estejamos culpando eles pelos nossos sentimentos? Claro que não. Ou seja, eu estou transferindo para os outros a responsabilidade pelo que eu sinto. Não é possível. Ninguém é responsável pelos meus sentimentos. A leitura que nós fazemos daquilo que nos acontece é responsabilidade nossa. Então, a mesma situação, o mesmo acontecimento pode ser observado sob diversos prismas, a depender da trajetória de vida individual de cada ser humano. Então, existe um fato, esse fato é observado de uma forma X por uma pessoa, por outra pessoa é observado de uma forma Y,
e por outra, observar de uma forma Z. Cada um observa, faz a leitura do fato, a sua, a depender da sua forma de visão de mundo, do seu prisma. Então, nossas crenças têm um impacto muito grande sobre a percepção que nós temos dos acontecimentos. Já já vou falar sobre essa questão das crenças, tá bem? Então, vamos parar de culpar os outros pelo que nós estamos sentindo. Ninguém pode ser culpado pelo que nós estamos a sentir, certo? O que não nos tira a responsabilidade da nossa conduta perante os outros. Nós somos responsáveis. Agora, culpar os outros pelos nossos sentimentos, não. Então, eu escolho o que eu devo sentir em relação a quem quer que seja. Vou dar um exemplo a vocês. Tem pessoas que passam 10 anos com raiva de outras pessoas. Ou seja, determinada situação aconteceu entre duas pessoas, desestabilizou, feriu, magoou profundamente essa criatura. E ao longo dos anos, ela não conseguiu perdoar essa outra pessoa. Então, ela tem mágoa, ela tem rancor, ela não consegue sequer conversar com aquela criatura que um dia a magoou. Então, ela culpabiliza essa pessoa pelos sentimentos que ela tem. Veja, todos nós cometemos erros, isso é um fato. Todos nós erramos uns com os outros. Existe um autor psiquiatra, Augusto Cury, que é brasileiro, inclusive, que ele nos diz o seguinte, ele diz o seguinte, se nós excluirmos todas as pessoas que nos magoam, que nos frustram, que erram conosco, quem vai sobrar na lista no final das contas? Ninguém. Porque todos estamos sujeitos a cometer erros. Se eu for excluir todas as pessoas que de alguma forma me decepcionam em algum momento da vida, por qualquer motivo que seja, até eu vou me excluir da lista, porque eu estou me decepcionando sempre e continuamente. Brincadeira à parte, tá certo? Então, nós temos que ter cuidado com a tendência de nos excluirmos uns aos outros. Quer seja por uma atitude que se cometeu erroneamente, indevidamente, quer seja por uma palavra que foi colocada indevidamente, por um comportamento que nós não compreendemos, um comportamento que foi intempestivo, um comportamento que foi inadmissível naquele contexto, naquele momento, e que nós até hoje eternizamos aquele comportamento. E outra coisa, e nós transformamos aquele ser humano naquele comportamento, pelo nosso julgamento. Veja que tudo isso é muito complexo, não é? Então, culpar os outros pelos seus sentimentos, isso é uma ausência de controle emocional. Ok? Vamos seguir adiante. Item 8. Se sentir ofendido com facilidade. Ou seja, eu sou aquela pessoa que tudo me ofende. Eu não tenho maleabilidade, flexibilidade para ouvir o que os outros têm a dizer sobre mim. E muitas vezes nem é comigo diretamente que está sendo dito. Então, eu me sinto ofendido com facilidade por tudo que é dito. Ou seja, fica muito difícil lidar com alguém com essa característica de personalidade. Concordam? Essa pessoa que se sente ofendida com facilidade por tudo, ela tem grande dificuldade de se relacionar em sociedade, inclusive dentro da própria família, não é? Item 9, levar tudo para o lado pessoal. Porque uma pessoa que se sente ofendida com facilidade, normalmente ela leva tudo para o lado pessoal.
E aí fica muito difícil você se relacionar com alguém dessa forma. E o item 10, não respeitar opiniões diferentes. Vocês estão observando que todos os itens estão interrelacionados? Incapacidade de controlar as emoções, se sentir estressados, não conseguir ter empatia pelos outros, guardar ressentimentos, não reconhecer os próprios estímulos emocionais, ter medo de expressar emoções, culpar os outros pelos seus sentimentos, se sentir ofendido com facilidade, levar tudo para o lado pessoal e não respeitar opiniões diferentes. Essas 10 características que nós mencionamos aqui são características do descontrole das emoções. Então, estão observando como é importante esse tema. Egídio está dizendo aqui, começamos a culpar a nós mesmos e sentimos muita falta de amor próprio e perdão. Exatamente, exatamente, Egídio, é isso mesmo. A falta do auto-perdão nos leva também à insuportabilidade da autoaceitação. E o auto-amor significa você se perdoar pelas suas falhas. Ou seja, o que você cometeu de falhas no passado, provavelmente você não cometeria mais hoje, pelas experiências que você adquiriu ao longo da vida. Você só é quem você é hoje porque você passou por tudo que você passou na vida, entre erros e acertos. Se você só tivesse acertado na vida, você não seria esta pessoa que você é hoje. Simplesmente assim. Nós passamos por erros, desacertos, para acertar. Nós passamos pelo insucesso e fracasso para conhecer o sucesso. Então, veja quantas trajetórias tivemos que percorrer nessa vida. Será que eu fui a mesma pessoa de 20 anos atrás? Claro que não. Quantas coisas eu cometi em decorrência da minha própria imaturidade espiritual e emocional? Então, vamos parar de cobrar de nós aquilo que a gente não tem condições. Olhe, eu tenho um canal no YouTube, eu vou aproveitar para divulgar para vocês. O nosso canal é Carla Júlia Marcelino com K, e nós temos vários cursos falando sobre essas temáticas e vídeos. E uma das características de personalidade que nos causa muito sofrimento é o perfeccionismo. O perfeccionista não aceita, não admite cometer erros. O perfeccionista é aquele que tem tanto medo de ser julgado, de não ser aceito por quem ele é, que ele simplesmente estabeleceu uma régua interna de perfectibilidade inatingível, inalcançável. Então, ele está sempre se comparando às demais pessoas. Ao contrário do vitimista. O vitimista, que é aquela pessoa que está sempre se posicionando como sendo a certa e todo mundo errado, é aquela pessoa que cobra demais de todo mundo. Ela cobra porque ela se coloca numa posição de vítima. O mundo sempre lhe deve muito e ela não deve nada ao mundo. São traços de personalidade, características de personalidade que nós temos que nos conhecer. Porque talvez algumas dessas características nós tenhamos. Esse processo do mergulho interior, do autoconhecimento, é muito importante. E eu disse a vocês que eu ia mencionar sobre as crenças, vamos falar agora sobre a questão das crenças, antes de eu falar sobre os transtornos mentais. O que são crenças? São ideias que nós internalizamos ao longo da vida. E essas ideias
são internalizadas em decorrência da nossa convivência em sociedade. Normalmente, elas são ditas por pessoas que têm grande impacto sobre nós, nossos familiares, nossa família, nosso pai, nossa mãe, pessoas que exercem autoridade sobre nós, pessoas que têm relevância na convivência conosco. Então, as palavras que nos são dirigidas nos impactam profundamente. Normalmente, as nossas crenças são internalizadas até os 7 anos de idade, na primeira infância. Ou seja, nos grupos que nós convivemos, nos grupos escolar, no grupo familiar, na parentela, com as quais nós estamos a conviver diariamente. Então, imagine vocês que a criança, ela não tem maturidade emocional e psicológica para distinguir se aquele conceito que está sendo direcionado a ela é correto ou não. Então, se alguém chega para ela e diz, você é incompetente, você é burra, você não é inteligente, você não é bonita, seu irmão é melhor do que você, e isso é dito várias vezes para ela, isso fica registrado, sabe aonde? No inconsciente da criança. E esse registro no inconsciente vai acompanhar ela ao longo da fase adulta. E o pior, que vai abalar a autoestima dela. E ela vai acreditar que ela é incompetente, que ela não é bonita, que ela não merece a afetividade e o amor dos pais, que ela precisa disputar com os irmãos para obter a atenção do pai e da mãe, dos familiares, do tio, da avó, do avô, da escola, se ela sofre muito bullying. Então, nós absorvemos ao longo da vida um conjunto de crenças. E nem sempre essas crenças são positivas. Em sua maioria, são negativas. Olha aí. Então, eu vou citar para vocês agora um exemplo de crenças negativas para os adultos, nós adultos. Exemplo. Eu não mereço ser feliz. Jamais serei bem-sucedida financeiramente. Jamais conseguirei me casar e constituir uma família. Não conseguirei ter bons resultados, bom êxito no lado profissional. São ideias fixas, crenças são ideias fixas, inquestionáveis. E que ao longo da vida você acredita nelas. Alguém disse assim: conheço pessoas na minha família que responsabilizam pais e mães pelos seus erros atuais. Pois é. Vejam, os nossos pais e nossas mães cometeram falhas, assim como nós cometemos falhas, são seres humanos e foram seres humanos. Agora, isso não justifica que você continue repactuando e ruminando esses mesmos pensamentos, essas mesmas crenças. Perdoe os seus pais e suas mães pelas falhas que eles cometeram com vocês. Nem sempre foram conscientes, eles estão, muitas vezes, reproduzindo o fruto da própria educação que receberam. Na verdade, ninguém comete falhas conscientemente. A maioria das nossas falhas comportamentais se dá a nível do inconsciente, tá certo? Então, nós não temos consciência do que nós estamos a fazer, muitas vezes, não é? Eu não tenho consciência, muitas vezes, das minhas crenças, do quanto que eu estou no processo de autossabotagem, o quanto que eu me boicoto, muitas vezes. A doutrina dos espíritos é uma doutrina libertadora, profundamente libertadora, porque ela nos mostra a perspectiva da vida futura, do que nós poderemos vir a ser, quando nós nos determinamos a trabalhar tudo que é possível ser trabalhado na nossa personalidade. O que eu fui no passado não necessariamente me obrigará a ser no futuro.
Eu estou em permanente construção evolutiva. Vocês estão entendendo o que a gente está colocando? Estão entendendo? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde mental. De que adianta o tempo todo eu estar tomando banho, tomando medicamentos, tomando suplementos vitamínicos e não preservo a minha saúde mental? Então, é no campo do pensamento, é no campo da mente que nós adoecemos. E nós nos influenciamos. O pior é que é isso. Nós nos influenciamos uns aos outros. E nos influenciamos da pior forma possível. Nós temos carência afetiva, nós temos muitas vezes a nossa baixa autoestima, que precisa ser trabalhada, nós temos traumas emocionais, feridas emocionais, cicatrizes emocionais, fruto de experiências nem sempre exitosas no passado, vivenciadas, mas isso não é um determinante para que essas experiências que foram dolorosas sejam recapituladas. Nós precisamos nos libertar mentalmente da dor e do sofrimento. Isso é um aprendizado. Eu posso aprender a me libertar mentalmente da dor. Vocês concordam com isso? Coloquem aí se concordam com o que nós estamos a dizer. Nós podemos aprender a nos libertar. A doutrina espírita veio para nos libertar, para que nós não venhamos a adoecer mentalmente, para que nós não nos tornemos processos de autoobsessão. Meu canal é Carla Júlia Marcelino, com K, tá certo? Tem mais de 100 vídeos lá, onde nós falamos sobre esses e outros temas. E cursos também, online e gratuitos, tá? Então, nós podemos adoecer mentalmente. Imaginem vocês o que significa uma pessoa que vive nocauteada diariamente por ideias, por palavras e comportamentos abusivos de um relacionamento abusivo. Isso vai fazer um grande estrago na vida emocional e psicológica dessa pessoa. Cuidado com os relacionamentos tóxicos. Cuidado com os relacionamentos abusivos. Não permita que ninguém denigre a sua imagem emocional, espiritual e moral. Defenda-se. Agora escute o que o outro tem a dizer. Se ele tem razão, se permita refletir sobre a mensagem. Se ele não tiver razão, não absorva, não é? Então, a questão do adoecimento mental é uma questão que vai acontecendo lentamente, gradativamente, ao longo da vida. Muitos de nós não sabemos nem que temos algum tipo de transtorno mental. O que é o transtorno mental? É a alteração do funcionamento da mente que prejudica o desempenho da pessoa em diversos aspectos da vida dela. Na vida em família, na vida social, no meio profissional, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade da própria autocrítica, na tolerância que ela tem em relação aos problemas em geral, e na própria capacidade de sentir prazer na vida, tá certo? Isso é o que significa transtorno mental. Tem vários tipos de transtornos mentais. Olha, esse tema, transtorno mental, nós temos um curso só sobre saúde mental, onde nós nos aprofundamos sobre a questão dos tipos de transtornos mentais. Então, não é possível nós nos aprofundarmos aqui nessa live, ok? Mas vamos mencionar. Disseram aqui, uma crença errada, todo homem não presta. É verdade, é uma crença errada. É uma crença errada. A mesma coisa que você dizer, toda mulher não presta.
É a mesma coisa que você dizer, não existe brasileiro honesto. É a mesma coisa que você dizer, o espírita não é honesto. E assim sucessivamente, não é? São crenças erradas. Assim? Então, tipos de transtornos mentais que nós poderíamos citar como exemplos. Transtorno da ansiedade generalizada. No Brasil, são mais de 18 milhões de brasileiros com transtorno da ansiedade generalizada. Depressão. Nós estamos em primeiro lugar na América Latina no índice de depressão. Transtorno de ansiedade generalizada, estamos em primeiro lugar no ranking mundial. Insônia. Cada vez mais as pessoas estão perdendo a condição de dormirem bem durante a noite. Por incrível que pareça, insônia é transtorno mental, classificado pela Organização Mundial da Saúde. Pânico. Síndrome do pânico é um transtorno mental. Burnout, que é outra síndrome, que é desenvolvida no ambiente profissional, transtorno mental. Transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC, transtorno mental. TDAH, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, são vários tipos de transtornos mentais, certo? Então, a gente vai falar agora, se deter um pouco mais na questão da autoobsessão. Agora, tenha cuidado que o transtorno mental ele não acontece do dia para a noite. Cuidado com o tipo de pensamento que você mentaliza todos os dias, você emite todos os dias, não é? A autoobsessão é a essência da nossa insanidade mental. Existe uma escala chamada Hawkins, escala Hawkins. Edward Hawkins é um psiquiatra norte-americano que ele usou durante 30 anos experiências científicas para monitorar o funcionamento dos músculos e dos corpos de diversas pessoas sob efeito das emoções. Então, se chegou a uma conclusão, é muito interessante essa escala, isso tem tudo a ver com a doutrina espírita, que as emoções, elas são extremamente vibracionais e eu tenho como elevar minhas vibrações quando eu as reconheço. Então, abaixo de 200 Hz está a tristeza, a melancolia, a raiva, está o orgulho, a apatia. 200 Hz para baixo é vibração densa. Então, vibração densa é aquela que nos desestabiliza espiritualmente e perispiritualmente. Acima de 200 Hz quer dizer que você está transformando suas vibrações e você está aprendendo a utilizar seu poder mental e sua capacidade de sentir em seu benefício. Por isso que diz poder mental. Então, a escala Hawkins vai de 0 a 1000. Então, a paz, a alegria, a harmonia, o bem-estar, coragem, humildade, prudência, tudo isso eleva o seu padrão vibracional. Então, esse estudo nos leva a uma compreensão que é possível nós modificarmos nossa escala vibracional. Identifico que minhas vibrações estão densas e eu quero elevar minha vibração. Como eu vou elevar minha vibração? Mudando o foco da minha atenção. Como eu posso mudar o foco da minha atenção? Estão perguntando aqui. Autossabotagem e autoobsessão é a mesma coisa? Veja, autossabotagem é quando você se boicota. Você se boicota diante das oportunidades que surgem na sua vida. De certa forma, ao se boicotar diante das oportunidades que surgem na sua vida, você está criando as condições para um processo de autoobsessão. Porque você está se fixando em ideias destrutivas, de que você não tem merecimento, de que você não terá competência para aproveitar, para saber se sair bem numa determinada situação, no posto de trabalho, assim sucessivamente.
Então, o processo da autossabotagem é um processo que tem tudo a ver com baixa autoestima. Então, o ser, o ter, tem tudo a ver com autoestima. Se eu acredito que eu sou uma pessoa competente, se eu acredito que eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa digna, se eu sou uma pessoa merecedora de uma nova oportunidade, isso é o meu autoconceito. É minha autoimagem que vai impactar na minha autoestima. O que é autoestima? É o resultado da minha autoimagem, como eu me vejo, e do meu autoconceito, como eu me defino. Isso significa autoestima. Então, isso impacta diretamente no meu processo de autossabotagem, quando eu tenho minha autoestima baixa. Eu me boicoto. É a autossabotagem. Estou criando todas as condições propícias para o processo auto-obsessivo. Então, é um elemento que propicia o processo auto-obsessivo. Porque o processo auto-obsessivo é aquele processo de fixação mental negativo. O processo auto-obsessivo é aquele processo em que você fica ruminando ideias, pensamentos negativos, cíclicos, repetitivos. O ressentimento é a forma como a maioria de nós reage ao passado. Isso é um fato. É o reviver contínuo de experiências passadas. Então, a raiva é a forma como a maioria de nós lida com o presente atual. Se eu tenho raiva, ressentimento, mágoa, eu tenho inveja de outras pessoas, tudo isso são sentimentos que estão criando dentro de mim algozes psicológicos, como Joana de Ângeles nos fala, que estão construindo minha prisão mental, que se traduz em processos auto-obsessivos, não é? Como se livrar de um espírito obsessor? Para que eu possa afastar um espírito obsessor, eu preciso elevar meu padrão vibracional. Por isso que eu mencionei a questão da escala Hawkins, que é muito importante que vocês conheçam. Tem lá no Google, estudem, tá certo? O que é obsessão? É a conexão de uma mente com outra mente. Por que existe a conexão de uma mente com outra mente? Sintonia. Então, se meu pensamento está numa sintonia, numa frequência vibracional negativa, é claro que eu vou atrair outras frequências na mesma frequência, na mesma sintonia vibracional de outras mentes. Eu estou atraindo. Então, na verdade, os obsessores estão em sintonia conosco. Como mudar essas ideias negativas? Quando eu direciono o meu poder mental para coisas positivas. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu estou triste hoje. Não é o caso, viu? É um exemplo. Estou triste hoje. Alguma coisa aconteceu, me entristeceu. Muito triste. Eu quero ir dormir com essa tristeza dentro de mim, com esse desequilíbrio dentro de mim? Claro que não. Eu quero dormir bem. O que é que eu vou fazer? Bom, me restam algumas horas durante o dia, não me restam? O que eu posso fazer de positivo durante essas horas? Eu vou escutar uma boa música, eu vou dançar, eu vou assistir um bom filme, eu vou utilizar as horas que me restam para coisas produtivas, positivas, que me geram alegria e bem-estar. Simples assim. Vou cortar a conexão com a tristeza. Vou parar de estar remoendo, ruminando os pensamentos que me entristecem. Porque simplesmente eu acredito que eu não mereço esse estado mental e emocional. Eu não quero isso para mim. Olha, existe uma orientação de um médico psiquiatra, Marco Abud, da USP, Universidade de São Paulo, que ele nos diz o seguinte, eu nunca vou esquecer isso. Durante a pandemia agora, eu fiz cursos com ele, e ele nos disse o seguinte:
Não passe mais do que meia hora pensando sobre seus problemas durante cada dia. Porque se você passa mais de meia hora pensando sobre seus problemas, você está desperdiçando energia mental. A doutrina espírita nos fala sobre isso. Energia mental é fundamental para a nossa saúde. Quanto de energia mental nós estamos desperdiçando diariamente? Muita energia mental. Se eu emito 50 a 70 mil pensamentos diariamente, quanto que de energia estou emitindo e desperdiçando, não é? Outra coisa que eu queria chamar a atenção nesse processo auto-obsessivo, viu, pessoal? É a questão da culpa e dos remorsos. A culpa e os remorsos podem gerar em nós graves desajustes. E quando a gente não consegue resolver determinadas situações, geram desequilíbrios emocionais e espirituais, levando-nos a processos auto-obsessivos, que poderá nos levar a um processo de sabotagem completa, criando ressentimentos, rancores, mágoas intermináveis. E os processos obsessivos se dão por quê, muitas vezes? Por frustrações, por mágoas, por decepções, por traições, abandonos. Os processos obsessivos se dão através disso. E o excesso de preocupação? O excesso de preocupação é síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome do pensamento acelerado faz com que a nossa mente fique a 200 km por hora. Sabe aquele trem descarrilhado? Sabe aquele carro desembestado que não tem freio? É a nossa mente descontrolada. Então, nós somos nocauteados por excessos de informações diariamente. Nós levamos o nosso cérebro à exaustão. A verdade é essa. Com excessos de informações que absolutamente não alteram a qualidade da nossa vida. E se essas informações não alteram a qualidade da nossa vida, para quê? Nós estamos nesse estilo de vida. Síndrome do pensamento acelerado, chamado SPA, é aquela síndrome que está nos desestabilizando completamente, gerando em nós um cansaço mental impressionante, ao ponto de nós não conseguirmos mais nem dormir. Não conseguimos mais dormir uma noite inteira. Estão dizendo aqui, pensamento acelerado não consegue nem meditar e adoece o corpo físico. Sim, eu não consigo meditar, eu não consigo mais nem conversar. Sabe escutar um áudio? Não tenho mais paciência. Estão dizendo aqui, boa tarde, estou tentando controlar excesso de preocupação. Sim, tente controlar. O excesso de preocupação geralmente se dá no transtorno da ansiedade generalizada, TAG, que é característica desse transtorno. Então, você vive no excesso da preocupação porque você está criando cenários mentais que poderão ou não acontecer no futuro. Vejam, nós temos necessidade de ter controle sobre tudo na nossa vida. E há de se perguntar, nós temos controle sobre tudo? Claro que não. O excesso de preocupação significa eu quero controlar o meu futuro. Eu quero controlar tudo. Eu quero viver sempre no bem-estar, na alegria e na felicidade. Nós não temos controle sobre tudo. Nós nem sabemos se amanhã acordaremos vivos neste planeta Terra. Concordam? Nós não sabemos nem como o nosso corpo reagirá. Então, nós não temos controle sobre variáveis externas e internas que muitas vezes fogem ao nosso controle.
Então, pare de se preocupar por aquilo que você não consegue administrar. Foque o seu pensamento naquilo que você consegue resolver. Naquilo que você não consegue resolver, não perca sua energia mental. Então, isso é conhecimento libertador também, concordam? Eu não vou mais perder minha energia mental sobre comportamentos alheios, decisões alheias, atitudes alheias, livre-arbítrio alheio, escolhas alheias. Isso foge ao meu livre-arbítrio e ao meu controle. Eu vou me centralizar agora sobre a minha vida e já me dá muito trabalho tentar administrar a minha própria vida, não é assim? Então, agora a gente vai falar sobre inteligência emocional, porque é tudo isso que a gente está falando agora, não é? É a capacidade que nós possuímos de gerenciar e controlar nossas emoções. Então, existem 5 pilares da inteligência emocional. Autoconsciência, que nós já mencionamos aqui, essa autorregulação, pensar antes de agir e falar, que isso é uma disciplina fantástica. Pense antes de falar. Porque quando nós não pensamos antes de falar, nós dizemos qualquer coisa. E às vezes passamos a vida inteira arrependidos pelo que nós dissemos lá no passado, no calor da emoção, como se diz, não é? Empatia, essa capacidade que você tem de fazer a leitura emocional do outro. Habilidades sociais, essa capacidade que você tem de se relacionar com as pessoas, se comunicar, construir laços afetivos com o outro, né? Egida está dizendo aqui, fazer o que gosta, com quem gosta ou com você mesmo. Exatamente, Egida, assim mesmo, né? Exatamente. Habilidades sociais é você construir laços afetivos, é você descobrir que você tem essa habilidade de se comunicar, que você tem essa capacidade de interagir com o ser humano, que você não é um ser humano solitário no mundo, que você vai conhecer pessoas fantásticas nessa vida, nesse mundo, que o ser humano não é sinônimo de fracasso, de traição, de abandono. O ser humano é um processo em construção, que vale a pena acreditar no ser humano, que nós conhecemos seres humanos maravilhosos nessa vida. Então, e o quinto pilar da inteligência emocional é a motivação, construção interna, que nos leva cada vez mais a nos colocar em ação, em movimento. Então, eu vou acreditar em mim, eu vou buscar novas alternativas, eu vou fazer um planejamento da minha vida diária, eu vou construir um caminho diferente até então, e vou buscar exercer o meu controle emocional. E aqui a gente vai tentar finalizar, né, nesses poucos minutos que ainda restam, as características do controle emocional. Isso aqui é muito importante para todos nós, né? Na finalização deste mini seminário. Primeira característica, reconhecer rapidamente nossas emoções e sentimentos. Primeira característica do controle emocional. Reconheço minha emoção e meu sentimento. Segunda característica, promover a resiliência diante de determinadas situações. Por exemplo, alguém chega em desequilíbrio, me insultando, me provocando. O que eu faço diante dessa pessoa? Me desequilibro também, com o mesmo desequilíbrio que ela tem? Reajo da mesma forma? O que eu vou fazer com essa pessoa? Diante do que ela está me dizendo, o que eu faço com ela? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Bateu, levou? Nós já agimos assim a vida inteira. Bateu e levou. Criou-se um condicionamento. Bateu e levou. Se disser comigo, eu digo 2. Se disser 3, eu digo 4. Foi assim que nós agimos. Criamos tantas desavenças, perdemos tantas pessoas na nossa vida, por conta da nossa incapacidade de nos auto-administrar, de nos gerenciar emocionalmente. Veja, o processo agora é diferente, o processo é libertador, o processo é de nós nos modificarmos,
nos transformarmos em seres humanos melhores do que nós fomos até então, não é? Essa história de dizer, eu não me governo, eu não sou responsável pelas minhas atitudes, não, você é responsável sim, pelo que você fala, pelo que você pensa, pelo que você age, como você reage, tudo é inteira responsabilidade sua. O fato de alguém ter lhe provocado não quer dizer que você tenha que reagir da mesma forma que essa pessoa reagiu com você. Ao contrário. Então, promova a resiliência, principalmente em determinadas situações. Terceira dica do controle emocional: melhorar os relacionamentos. Pessoal, a gente já faliu muito nos nossos relacionamentos. Nós já falimos muito nas nossas relações, não é verdade? Então, nós temos agora que construir, não destruir mais, porque destruir já destruímos muito. Eu agora quero construir novas amizades, novos laços afetivos, construir veracidade, confiança, respeito, amizades sinceras, profundidade. Enfim, eu quero construir toda uma realidade diferenciada do que eu vivi até então, no passado. Eu quero melhorar os meus relacionamentos. Isso significa controle emocional. Reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Controle emocional. Facilitar a resolução dos conflitos. Tem pessoas que, se puder, elas tocam fogo no fogaréu que já existe. É como se diz assim, se disser uma comigo, eu digo duas. Não é assim. Isso é absoluta falta de inteligência emocional. É uma pessoa desgovernada completamente emocionalmente. Ela é a primeira refém dela própria. Ela está gerando muito sofrimento, em primeiro lugar, para ela mesma, e em segundo lugar, para as pessoas com as quais ela convive. Ampliar a capacidade de tomada de decisões. Uma pessoa bem administrada, que tem controle emocional, toma melhores decisões na sua vida, porque ela tem melhor controle emocional na sua própria vida. Tem mais inteligência emocional, como se diz, não é? Proporciona maior autoconfiança. Uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa com maior amadurecimento emocional, intelectual, espiritual, ela inspira confiança nas demais pessoas. Ela é, como se diz, confiável. Uma pessoa confiável, primeiro, ela confia nela própria. Você não pode inspirar confiança em quem quer que seja se você própria não se confia em você mesma, não é assim? Garantir a melhoria do bem-estar em diversos aspectos. Reconhecer rapidamente nossas emoções e sentimentos, nós já dissemos, e lembrando que a nossa saúde mental está relacionada à forma como nós reagimos às exigências da vida e ao modo como nós harmonizamos os nossos desejos, nossas capacidades, ambições, ideias e emoções. Como é que nós harmonizamos tudo isso? Nem sempre todos os meus desejos serão harmonizados ou concretizados, não é? Nem sempre eu terei condições de realizar ou alcançar todos os meus desejos, nem sempre. E por aí, e devido a isso, eu vou ser uma pessoa frustrada, porque não consegui concretizar todos os meus desejos? Onde está o sentimento da gratidão? Cadê a minha capacidade de agradecer por tudo que eu conquistei na vida? Então, saúde mental está relacionada à forma como nós reagimos diante das exigências da vida e ao modo como nós harmonizamos aos nossos desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental, veja que frase significativa é essa. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros. Concordam? Vocês concordam com o que a gente está dizendo?
Ter saúde mental é estar bem consigo e com os outros. Não ter saúde mental positiva é não estar bem nem consigo nem com ninguém. Tem pessoas que não conseguem conviver bem com ninguém, porque elas não estão bem consigo mesmas. Então, com isso, meus queridos amigos e amigas, quero dizer a vocês que as emoções podem ser as nossas grandes aliadas, os nossos piores inimigos. Tudo depende de como nós lidamos com essas emoções e como nós expressamos as nossas emoções. Sentir as emoções, nós sentimos. Agora, o que fazemos com essas emoções? Escolha nossa, escolha minha, escolha de todos nós. Sentir medo, tristeza, raiva, alegria, afeto, todos nós sentimos. E todas as outras emoções decorrentes dessas 5 emoções primárias, que se transformam em todos os outros sentimentos que nós somos capazes de sentir. Então, vejam, disseram que estar de bem consigo mesmo, exatamente. Então, veja, estar de bem com a vida. Isso, Adilson, exatamente, estar de bem com a vida. Tem pessoas que não conseguem estar de bem com a vida, nem consigo mesmos. Criticam, julgam, culpabilizam. Eu quero dizer a vocês que, para destruir um relacionamento, existem algumas palavras-chave: julgar, culpabilizar, condenar, cobrar. Se você quiser explodir um relacionamento, você julgue, culpabilize, cobre e condene. Simples assim. Se você quer construir relacionamentos profundos, com afetividade, não julgue, não cobre, não condene e não culpabilize. Quem somos nós para fazer tudo isso? Nós somos também necessitados uns dos outros. Nós todos precisamos uns dos outros, a verdade é essa. E precisamos tanto da compaixão alheia, da generosidade alheia, que todos nós, muitas vezes, precisamos apenas do silêncio do outro para sermos escutados no nosso desabafo, no momento de profunda tristeza que precisamos falar ou extravasar. Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, todos ouvem. Escutar, não. Escutar não é para qualquer um. Escutar é para aqueles que têm condições de doar seu tempo, sua atenção, sua disponibilidade para o outro. Vocês estão entendendo? Por isso que escutar é uma rara habilidade nos dias atuais. Ouvir, nós ouvimos qualquer coisa na vida, mas escutar não. Então, benditos sejam aqueles que escutam, não é verdade? Benditos sejam aqueles que têm a capacidade de escutar o que os outros têm a dizer. Tem uma frase linda de Chico Xavier que eu vou ler para vocês agora, muito linda. Diz assim: aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam auxílio. Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Escutar para socorrer é uma arte valiosa, porque não é para qualquer um. Não é assim? Com isso, meus queridos, estamos finalizando aqui a nossa participação. Se tiverem ainda alguma pergunta, estamos à disposição, né, Zelinha? Oi, Carlinha, tenho sim. É o excesso de choro. Eu tenho pessoas conhecidas. O excesso de choro? Chora por qualquer coisa, chora. Então, assim, às vezes não consegue dominar o choro. É um trauma emocional de infância. Uma pessoa que chora demais, primeiro, ela é hipersensível, né? Essa hipersensibilidade é uma característica, primeiro, de personalidade.
Existem pessoas que são hipersensíveis, que precisariam ser trabalhadas nessa hipersensibilidade. E nessa hipersensibilidade, elas não têm controle algum sobre a própria sensibilidade delas. Então, tudo afeta profundamente elas, ao ponto de perderem o controle sobre, por exemplo, qualquer coisa que aconteça. Pode ser uma gota d'água, que dirá uma tempestade, não é? E isso gera muitas vezes até problemas nos relacionamentos, não é? Porque chorar, todos nós choramos, não é? Nós temos nossos momentos de choro, de sensibilidade, de empatia com as dores alheias e de dores emocionais também. Existem umas dores emocionais que dizem respeito à rejeição. Rejeição é uma dor emocional profunda. Então, uma pessoa hipersensível tem que se investigar se ela não passou por um processo de rejeição muito grande na vida dela, não é? Uma dor emocional de exclusão, uma pessoa excluída, uma pessoa que foi excluída da família, foi excluída do ambiente de trabalho, foi excluída de um grupo social relevante, ela se sentiu profundamente rejeitada, né? Uma outra dor universal que se fala muito é a dor do abandono, né? Uma pessoa que se sentiu abandonada, ela traz dentro dela essa dor, e quando acontece alguma situação externa, por qualquer motivo que seja, que venha à tona e afere, a ferida que já existe dentro dela, vem à tona novamente aquela dor e ela não tem nenhum controle sobre essa dor, que já existe dentro dela, não é? Então, a exclusão... Essa dor que está no passado, então, quando vê determinada cena, exterioriza. Isso, volta novamente, né? Aquela dor, as dores universais são as dores que estão impregnadas no nosso psiquismo. E muitas vezes elas não foram só vivenciadas em reencarnações anteriores, não. Nessa atual existência. Através de diversos tipos de violências, por exemplo, violência doméstica, que ela tenha sido vítima, violência sexual, que ela tenha sido vítima, processos de violência psicológica que ela tenha sofrido, ou quer seja no núcleo familiar, ou quer seja de um relacionamento amoroso. Hoje é muito fácil nós sermos vítimas de diversos tipos de violência, até na própria internet. Até na própria internet, né? As pessoas estão perdendo o respeito umas pelas outras facilmente, né, Zélia? Facilmente, né? Então, Então, nós assim, vamos. essas dores, a gente tem que fazer uma outra leitura sobre essas dores que as pessoas expressam, sabe? E muitas vezes pela incapacidade de conhecimento mesmo que as pessoas não têm, não sabem lidar com pessoas assim. Não sabem lidar. E aí reforçam mais ainda as dores do outro. Né? Julgam, culpabilizam, condenam. Quer dizer, uma pessoa já está massacrada, ela já é vulnerabilizada demais por situações que ocorreram recorrentes e vem novamente uma outra pessoa e a condena, a culpabiliza, a critica e aí ela é martirizada novamente, né? Eu acho que é para um outro mini seminário, né, Carlinha? Ah, mas com certeza. Olha, são Vamos temas até muito fazer. profundos, Eu muito. acho. E que está no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta, né? Então, Não, não consegue botar, é, não. não. Então, Consegue aí botar, não. não, esse negócio de controlar as emoções é meio complicado. Mas vamos lá, porque o nosso Dani, que tem que comer uma acarajézinho lá na Bahia, é, estávamos conversando anteriormente que vamos ter uma palestra amanhã pela FEB às 20 horas e também pela TV Espírita Nosso Lar. Então, convidamos a todos amanhã para estarem conosco e divulgar, para que possamos divulgar. É como a Carlinha falou, e semeando, espalhando sementes do bem. Como ela mesma falou, a internet está cheia de coisas tóxicas. E por que nós também não podemos cumprir
com a nossa parte, semeando o bem. Não é, Carlinha? Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram. Hoje tem jogo, acho que campeonato mundial. Todo mundo estava ali só querendo olhar aqui, olhando aqui. O futebol estava ao mesmo tempo olhando, fazendo perguntas. Era mesmo difícil de controlar essas emoções. Querida, muito obrigada pelo convite, viu? Estou sempre à disposição de vocês, viu, Zelinha? Muito obrigada por tudo, pelo carinho, pela atenção. E vamos nos encontrar na próxima vez. Beijo no coração, viu, Carlinha? Um beijo para todos vocês, viu? Deus abençoe vocês, viu? Bom ânimo, muito viu? Bom ânimo e firmeza. Fé, muito obrigada. Fé. Até a próxima vez, tá? Obrigada, Carlinha. Obrigada. Olá, queridos amigos. Eu estou passando aqui para te fazer um convite muito especial. Acompanhe conosco a live cujo tema será Leon Denis Diante de Deus, que vai acontecer no dia 20 de junho, às 20 horas, no projeto Letras que Apontam Estrelas. Você pode acompanhar na rede oficial da Federação Espírita Brasileira e em todas as redes que estão retransmitindo esse projeto. Eu espero vocês lá, conto com a presença, com a participação de todos. Um grande abraço. Oi, minha lindona, obrigada, foi ótimo. Meu marido, aqui tem esse negócio, eu não sei qual é o campeonato. Alô? Obrigada, Carlinha, eu estava aqui pensando em outras coisas. Muito obrigada. Cadê o Deni? Bom, então vamos finalizar, né? Agradecendo a todos que compareceram, que estiveram conosco, e que na próxima vez possamos também ter mais, quem sabe estaríamos melhor com as nossas emoções. Né? Assim seja. Muito obrigada, tá? Tchau. Beijo. Obrigada. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo